Pessoal, vamos falar agora de lançamento em duas dimensões, tá? Aqui. Física é para todos, professor Abner, que sou eu, né? Vamos lá, pessoal. Tranquilo, tranquilo, já vou começar, ó. Ó que gráfico lindo, pessoal. Não é? Esse gráfico bonito, vocês já viram lá no nono ano, depois do primeiro ano, uma parábola aqui. Tá lembrados? Não, professor, isso é um terror. Mas vamos lá. O que eu falar com você, lançamento oblíquo. Acontece quando o objeto é lançado a partir do solo. Aí, ó, lancei a partir do solo. Além disso, esse tipo de movimento pode ser observado em lançamentos nos quais a posição do lançamento faz um certo ângulo em relação ao solo. Aqui o ângulo, ó. Por exemplo, uma bola de futebol, cadê o chute? Ó? Ou um salto de um atleta olímpico. Pessoal, se você dar uma olhada aqui, ó, se você traçar essa seta tangente a essa curva, aqui, ó, e aí usando a regra do polígono, eu vou ter uma componente no eixo Y, uma componente no X, vocês concordam que eu posso fechar um triângulo, né? E esse triângulo é o triângulo retângulo, né? Ou seja, vai valer tanto aquelas propriedades do teorema de Pitágoras, como vale as relações métricas, que são aquelas de seno, cosseno e tangente. Não sei se vocês estão lembrados disso. Ok? Seno, cosseno, tangente. E aí nascem essas fórmulas aqui, ó. O Vx, porque está ligado ao cosseno. O Vy, que é a altura, está ligado ao seno. E aqui seria a própria hipotenusa, né? O V0 seria a hipotenusa, o Vx seria o cateto adjacente, que é a base, o V0y seria o cateto oposto ao ângulo alfa, que seria também a altura, e a rampa é a hipotenusa, né? Que lembra uma rampa, né, pessoal? Eu digo para todos nós memorizar, a rampa ao quadrado é igual à altura da rampa ao quadrado, mais a base da rampa ao quadrado. Os famosos catetos, né? Então, essas fórmulas saem tudo daqui. Depois eu vou gravar uma aula, pessoal, só e deixar para vocês mostrando essas relações métricas aqui, como que eu calculo elas. Se vocês não estão lembrados, aí vocês vão poder aprender, tá ok? Quem ainda tem alguma dúvida. Lembrando, os ângulos tradicionais são esses aqui, né? 30, 45, 60, são os que mais aparecem nas questões. Antigamente, lá na pré-história, época do professor Agro aqui, falava assim, era obrigado a memorizar, não era dado nos exercícios, só a maldade dos professores, né? Hoje tem a calculadora, graças a Deus, não precisa disso. Mas aí a professora ensinava assim, para ninguém esquecer, 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2, aqui ó, dividiu todo mundo, raiz em todo mundo, numerador, aí a raiz em todo mundo. Ah, professor, mas 1 não tem, que raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então não precisou. Mas se você perceber, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Perceberam isso? Ó? E seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O que é tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, coca. Mas eu só dividi o seno pelo cosseno, ó. Se divido o meio por restante sobre 2, dá raiz de 3 sobre 3. Aqui são iguais, vai dar 1. E aqui corta 2 com 2, sobra a raiz de 3. Tá? Lógico, vocês não vão ser obrigados a decorar e memorizar isso aí, não. Hoje é dado, tem calculadora, né? Isso na época do professor Abre, que havia uma tortura, torturavam a gente, obrigava a decorar esses valores. Ali, saber esses valores, era obrigado a decorar seno 53 graus, de cosseno 53 graus. Os professores falavam que eram ângulos mágicos. Eram ângulos de tortura, né, pessoal? Mas vamos lá. Aí, para vocês, ó, o estudo do lançamento oblíquo é feito estudando separadamente o movimento vertical e o movimento horizontal. Assim, na vertical, usa equações do lançamento vertical para cima, aquela que nós já aprendemos na aula anterior. Além disso, na horizontal, usamos as equações do movimento retilíneo uniforme.
Momento retilíneo uniforme é aquele que a trajetória é uma reta, a velocidade é constante diferente de zero. Se a velocidade é constante, por consequência, a aceleração é nula, tá? Só lembrando a vocês, lá no movimento retilíneo uniforme. Então, aqui, ó, no alcance horizontal, pessoal, nós vamos usar, ó, a fórmula fica essa aqui, tá? Alcance horizontal. Velocidade inicial vezes tempo vezes cosseno do ângulo. Alcance, tá aqui o que significa cada um, tá? E ó, note que a forma do movimento horizontal não depende da aceleração da gravidade. Perceberam? Não tem, ó. Isso acontece porque na horizontal o movimento é retilíneo uniforme, não possui aceleração, ok? Além disso, lembre que no ponto de altura máxima, a velocidade vertical aqui, ó, é nula da altura máxima. Falamos disso na aula passada, tá lembrados? Aí aqui, ó. E a altura máxima? Aí na altura máxima, a fórmula fica essa aqui. Eu vou demonstrar depois como nasceu cada equação. Vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Aqui o que significa cada item. Vamos usando, tranquilo. Então, o ângulo de alcance máximo que tem, ó, é 40. Ah, eu vou usar 60 graus, não adianta. O alcance máximo é 45. Ó. O alcance máximo que consegue é quando o ângulo é 45 graus. Além disso, lançamento de ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que a soma é igual a 90 graus, certo, só? Então, isto é, ó, o alcance horizontal para ângulos de 30 e 60 será o mesmo. 80 graus, 10 graus é o mesmo. 70 graus e 20 também é o mesmo. Por quê? A soma dá 90 graus, que são ângulos complementares, tá ok? Se fazer as perguntinhas com essa na prova, no verdadeiro e falso, ninguém pode errar. Tá? Aqui. Então, maior alcance. E aqui é aquilo que eu expliquei, ó. Se eu quero seno do ângulo θ, é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Se eu quero cosseno de θ é cateto adjacente, que é o que vem junto, sobre a hipotenusa, ó. E o V0Y está aqui, mas ele está aqui, é o mesmo tamanho, né? Você prolonga ele, translada ele para cá, ó. Então eu tenho, por isso que sai aquelas fórmulas lá. Se fosse tangente de θ, cateto oposto, que seria V0y, sobre, você teria aqui o Vx, tá ok? V0x. Tranquilo, né, pessoal? Só mostrar. Olha só. Eu peguei do livro, tá? Não é o livro de vocês, tá? Vocês estão assistindo a aula agora. Na questão da prova da Marquise, ó. Com 6 vetores de modos iguais a 8 unidades, construiu o hexágono regular. Então, é o seguinte, pessoal, vale 6 unidades. Tá? E ele quer saber o módulo do vetor resultante. Pessoal, é muito fácil, ó. Início de V1, ao início de V2 no final de V1, início de V3 no final de V1. Você viria aqui com o V4, ó, o início dele, colocava aqui. Você concorda que você trazendo ele para cá, ele vai ficar com a seta lá para cima, ó? Aí você vai ter o quê? Isso aqui, ó. Primeiramente, ele sabe redesenhar os vetores. É isso que eu estava dando ideia para vocês, ó. V1, V2, V3. Eu lancei o V6 para cá. Por quê? O V4 ia continuar aqui, não ia? Peguei e lancei o V6. Porque o V5 está para cá mesmo e o V4 vai para baixo. Mas só que o professor fez isso, porque eu quero o vetor resultante. Vou lá no início e lanço aqui, ó. Ah, professor, que ideia maravilhosa. Então fica assim. Então o que ele quer é isso, ó. Agora, qual ficou a resposta? Ele não é 8, cada pedaço é 8? Se cada pedaço é 8, cada vetor é 8, melhor dizendo, tá? É o seguinte, regra básica, o hexágono, ó, regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados possuem a mesma medida. Então, quando eu fiz aquilo de abril, como se fosse uma laranja, abriu dessa forma, eu fiquei com 8, 8, 8, 8.
4 vezes 8, 32, está aqui. Tá? Essas aulas de hoje eu vou fazer a parcial, tá, pessoal? É melhor, né? Para vocês, está aqui, ó, 32 unidades. Então, essa é a resposta. Posso passar para o seguinte, pode? Viu como é fácil? Usando as regras, né, do polígono, não tem como errar. E essa questão aqui, ó. Opa, deixa eu botar para lá também. Ó, os pombos-correios foram usados como mensageiros pelo homem no passado remoto e até mesmo mais recentemente durante a Segunda Guerra Mundial. Experimentos mostraram que seu mecanismo de orientação envolvia vários fatores, entre eles a orientação pelo campo magnético da Terra. Num experimento, um ímã fixo na cabeça de um pombo foi usado para criar um campo magnético adicional da Terra. A figura ao lado mostra a direção dos vetores dos campos magnéticos do ímã, BI, campo magnético do ímã, e da Terra, BT, campo magnético da BT, campo magnético da Terra. O diagrama quadriculado representa o espaço em duas dimensões em que se dá o deslocamento do pombo. Partindo do ponto O pombo voa em linha reta na direção e no sentido do campo magnético total e atinge um dos pontos da figura marcados por círculos cheios. Desenhe o vetor de deslocamento total do pombo na figura e calcule o seu módulo. O que quer dizer isso? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é fornecido no exercício, tá? Fala que é quadriculado, fala que cada quadrado é 1 por 1, tá? Aqui está o BI, que seria o sentido do campo magnético do ímã, e aqui o terrestre. Se concorda que se você fechar essa figura, ó, tracégia, translada o BT para cá, ó, tracégia, e o BI aqui não ia dar fechar um quadrado? Só que ele fala para nós, ó, aqui, ó, num experimento, um ímã fixo na cabeça, foi o que falou. E ele fala partindo do ponto O está aqui, pessoal. Partindo do ponto O, o pombo voa em linha reta. Então, em linha reta aqui, ó. Só para dar ideia do que eu fiz aqui, fica mais fácil, ó. Vai dar ideia para vocês. Eu vou traçar em linha reta aqui, ó. Olha lá. Dando em linha reta, onde parou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6 metros de altura, tá? E de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros de base, ó. A base é 8, a altura é 6. Quanto que vai ser o valor da rampa? A rampa é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos aos quadrados. Entenderam o que foi feito aqui? Nenhuma dúvida, né? Se tiver dúvida, fale agora. O cálice para todo sempre. Então, 6. E aí, seria vocês que são os triângulos pitagóricos. 3, 4, 5. 30, 40, 50. 300, 400, 500. Ou seja, e quando é 6, 6, 8, 10. Você tem, ó, 60, 6, 8. Aqui vai ser 10. Se for 60, 60, 80, 100, 600, 800, 1000. Assim é a regra. Mas se você não lembrar, você vai fazer o quê? Ó, aplicar o teorema de Pitágoras. Faz o quê? Vou chamar aqui a hipotenusa, eu chamei de D, que é o deslocamento que ele quer. Aqui, BT ao quadrado mais BI. O BT é a horizontal, então deu 8. BI, que é do ímã, está na vertical. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 dá 100. Qual o número que elevado ao quadrado dá 100? O 10. Fácil demais, né, pessoal? Vou seguir adiante. Alguém copiar? Posso seguir, quer dizer, printar? Deu tempo de printar, né? Vamos lá, pai. Foi certo. Você quer volta lá para... Não, já printei, professor. Já? Beleza. Aí a B fala o seguinte, tem letra B. Ó. Quando em voo, o pombo sofre a ação da força das resistências do ar. O módulo da força do ar depende da velocidade do pombo, segundo a expressão. Então, ali é uma fórmula. O cara perdeu tempo calculando a forma de resistência em função do pombo. Chamou de B. 5 vezes 10 a menos 3 kg por metro. Então, é uma relação, uma constante que envolve o quilograma por metro.
tá? Sabendo que o pombo voa horizontalmente com velocidade constante, quando o módulo da componente horizontal da força é a força das asas é 0,72. Então, aqui onde está F, força de resistência, vai ser o 0,72. E fala, calcula a velocidade. Eu tenho a força, tenho o B, falta o V. Encontre o valor de X, só que na verdade encontra o valor de V. Vem aqui, olha lá. A força é 0,72. O B, 5 vezes 10 a menos 3. Eu quero a chave ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, vou passar dividindo, ó. Aí, para facilitar a ideia de vocês, a calculadora faz direto. Mas eu fiz isso aqui, ó. Joguei o 10 a menos 3 para cima. Se é negativo, fica positivo. Aí ficou 0,72. Só que eu aproveitei e multipliquei por 1.000. 0,72 vezes 1.000, ó, 720. Ando 3 casas, né? Com a vírgula. Que 10 ao cubo é 1.000. Aí divide 720 por 5, ó, 144. Qual o número que elevado ao quadrado é 144? 12. Então a resposta 12 metros por segundo. Essa é a letra B. Pode printar aí, pessoal. Tranquilo demais, né, pessoal? Muito Beleza. fácil. Já estamos quase acabando aí a aula. Printou aí? Deram o print? Posso ir? Então, vamos lá. E a segunda essa questão, ó. A figura mostra em escala duas forças A e B atuando no mesmo ponto material P. Represente na figura reproduzida a força R a resultante das forças A e B e determine o valor do seu módulo em Newton. Então, a unidade de força é Newton, né, pessoal? Representa também na minha figura o vetor C, de tal modo que A mais B mais C é igual a zero. Pessoal, aqui que eu vou fazer regra, vou aplicar de novo a regra do paralelogramo aqui, ó. Eu vou traçar essa reta aqui paralela lá. Fechando, vai ser mais ou menos isso aqui. E aqui vou traçar a paralela, vou jogar ela para fechar a figura aqui. Ó. Como assim, professor? Isso aqui, olha lá, ó. Olha lá. Essa daqui, coloquei ela em cima, ó. Tá lá ela lá em cima. Fechou. E esse A eu desci com ele aqui. É o tamanho certinho, ó. Aqui não tá 2 quadradinhos, ó. Dá 2, se fosse 2 metros, 2 centímetros. Aqui também, ó. A altura permaneceu a mesma. Aqui é a mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho ali, porque eu peguei ele que estava aqui, joguei e coloquei lá em cima. Tá? Transporte para lá, uma projeção. Aí fechou o polígono. A diagonal é a resultante, a diagonal que sai de um verso até o verso oposto, ó, tá lá. Essa é a resultante. Então a resposta então dá aqui, ó, a letra A e B estaria praticamente aqui, tá? Printou a tela? Printaram a resposta da A? Sim ou não? Então vamos para a letra B. A letra B é isso aqui, só. Tá lá. Para representar a letra C vai ser isso aqui, ó. Eu tenho A, o B tá lá, resultante, eu coloquei aqui, ó. Fechei a figura. A, B, C. Tá aqui. Fechou. Seguindo aquele conceito de início no final, início no final. Já que o vetor C é a resultante. Tá? Vai dar zero. Fácil, fácil. Ó, para o salto no Grande Canyon, usando moto, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixam a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar, ou seja, desprezou a resistência do ar. Essa que é a ideia. Vamos lá. Aí deu a seguinte alternativa, ó. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Possuem a mesma inércia, estão sujeitas à mesma força resultante, têm a mesma quantidade de movimento, adquirem a mesma aceleração durante a queda ou são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Acabou, estudamos isso, já falamos sobre isso. A resposta é a letra D. Detonamos a questão. Letra D. Adquirem a mesma aceleração. A aceleração do quê, pessoal? Da gravidade. Estão lembrados, né? Printaram a tela aí? Printou? Então vamos lá.
E aí, ó, Mós atinge o solo ao mesmo tempo, porque parte de uma mesma altura, com velocidade horizontal, e ficam sujeitos à mesma aceleração vertical que é a da gravidade. O tempo de queda não depende da velocidade horizontal nem da massa da moto, apenas da altura. Já aprendemos isso. A outra, ó, um carrinho de brinquedo atinge velocidade 2 metros por segundo, quando é colocado para funcionar. Uma criança coloca seu carrinho em cima do guarda-roupa para vê-lo executando um movimento parabólico ao ser lançado totalmente do topo do móvel. Essa criança é espetacular, né? É um gênio. Quem bolou essa questão com aquele intuito de ter que contextualizar a questão, eu fiquei imaginando a questão, a criança, perdão, subindo o guarda-roupa, né? Você, uma mulher pequena, subindo o guarda-roupa, correndo risco de acidente, né? E colocando o carrinho no guarda-roupa para vê-lo cair. Olha só. Esse aí é o meu, professor. Meu é assim. Essa criança é terrorista. Porque o normal seria colocar em cima da mesa, mas não, ele subiu em cima do guarda-roupa. Sabendo que o alcance horizontal do carrinho foi de 1,2 metros, calcule a partir dos dados a altura do guarda-roupa que o carrinho foi lançado. Alcance horizontal é essa forma, lembra? Nós vimos. Só que você já viu tanta forma, ela falou, meu Deus, professor. Então, sabendo disso, você fala, professor, essa é a forma. E também sabendo que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu quero ter, faço um troca-troca aqui com a velocidade. Pego o ΔS que eu tenho, que foi 1,2 metros, ó, que é o alcance, e divido por 2. Porque a velocidade é 2 metros por segundo. Achando o tempo, agora achei o tempo, eu venho para essa forma que eu deixei aqui, desde o início para vocês. Olha lá, ó. 10G vale 10, que é a seção da gravidade, tá? 0,6 ao quadrado vai ser 0,36, concorda comigo? Aí ficou 10 vezes 0,36 vai dar 3,6, corta por 2 que vai dar 1,8. Tá lá, ó. 1,8 metros. Pode dar um print na tela. Deram print? Sétima questão. Nos desenhos, é a questão que eu falei com vocês. Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar seu movimento de queda até o chão. Ou seja, essa questão fala que aquela criança terrorista da questão anterior não precisava subir no guarda-roupa e fazer a experiência. Pode fazer por aqui. Qual figura melhor representa a trajetória da queda da bolinha? Aqui coloquei só algumas, tá, pessoal? Quando pega esse exercício aqui, tem 5 imagens. Por isso, ó. Pessoal, qual que é? Vai cair, vai ser igual o desenho. Ah, a bola vai vir, chegou aqui. Aí a bolinha descobre, não tem mais mesa. Bom. Ou aqui, vou dar um salto, e salto em linha reta. Ou é desse jeito aqui, ó. Se você já fez essa experiência na vida, você vai saber o quê? A questão apresentar uma estação de uma esfera que desliza sua mesa. E ao sair dela, entrava em movimento livre com a gravidade atuando na vertical. Nesta situação, temos um lançamento horizontal que possui momento uniforme no eixo X e uma queda livre no eixo Y, que gera uma trajetória em arco de parábola. Isso aqui é a resposta, tá ok? Pessoal, então seria este aqui, ó. Tá certo? Não deixei vocês printarem, né? Deu print aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deu tempo e dá o print já. Foi, professor. Você deu print? Deu, toma.
Os lançamentos oblíquos Sim. são exemplos de momentos que acontecem naturalmente nos esportes, como futebol, basquete, vôlei, beisebol, lançamentos e muitos outros. Entre as grandezas físicas vetoriais envolvidas nesse tipo de lançamentos, temos a velocidade de lançamento, que pode ser decomposta na horizontal e na vertical, e a força gravitacional. Faça a representação da aceleração G e das componentes horizontal Vx e vertical da sua velocidade na imagem a seguir. Vamos lá. Aqui é a imagem. Antes de colocar, coloquei. Sabe que a aceleração da gravidade e a componente horizontal da velocidade Vx apresentam um módulo, direção e sentido, porque são grandezas vetoriais, né, pessoal? Ao longo de todo o movimento. Entretanto, a componente vertical da velocidade começa o movimento com módulo diferente de zero e apontando para cima. Diminui esse módulo até atingir zero no ponto mais alto. Aí inverte o sentido de movimento e aumenta seu módulo agora para baixo. Ou seja, já tinha explicado para vocês, lembram? Que o lançamento, a velocidade era a mesma em módulo, só que sentido contrário, por isso que é negativo. Printa aqui a tela para me ir lá para o desenho. Printaram? Então, deu, printou, né? Vamos lá. Aqui, ó. Seria isso aqui, pessoal. A seção da gravidade. Abaixo. Aproveitei uma imagem que eu tinha aí do livro, coloquei aqui. E aqui vai, ó. V0, lá, V, Vx horizontal, Vy. Chega aqui, Vy é zero, você vai ter só Vx. E aí, Vx, Vy, quando começa a ser Vy, muda de sentido, ó. Vocês viram que o Vy mudou de sentido? Tá aqui, tá aqui. Ok? Sempre assim. E aqui a velocidade final fica igual a zero. Quando toca o solo, né, pessoal? Aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, tá todas as equações, fórmulas, tá bom? Depois dá uma printada aí, depois dá uma olhada, a gente já explicou isso aqui. Aí depois eu vou fazer uma aula demonstrando cada fórmula dessa para nenhum aluno ficar perdido, tá? O melhor que decorar a fórmula, tanto fórmula daqui, é você entender. Quando você entende e aprende a montar essas fórmulas, é muito melhor. Tá, ok? Eu primeiro prefiro, porque aí você precisa memorizar tudo isso. Deu, printou, né? Então vamos lá. Amona. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo do objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a ciência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Está aqui, você acabou de fazer isso aqui, ó, só mostrar para você. Aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória, ó, você vai ter a ação da gravidade, Vy vai ser zero e vai ter Vx. Então, eu vou botar lá. Só que ele fala da força, ó. Indefinido, pois é nulo. Em vertical para baixo, horizontal no sentido do movimento, inclinado ou inclinado para baixo no sentido do movimento. Então, vamos lá. A resposta aqui é a letra B, vertical para baixo, porque quando chega ali, ó, somente o força-peso está presente durante o movimento, tá? Então, quando ele fala, é isso que age, a força-peso, que é a força da gravidade, ela que atrai os corpos para a Terra, ok? Força-peso, força da gravidade. Ó, e aí, só para lembrar, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade Vy é zero, a força resultante sobre o objeto é o seu próprio peso, de direção vertical e sentido para baixo. Eu não tenho a velocidade Vy, só a Vx, que é horizontal. Décima, é saideira, pessoal, eu acho. Em uma prática militar, um artilheiro mirava em um balão de treinamento, que se encontrava em repouso a uma altura estacionária de 80 metros. Se o ângulo de disparo for de 30 graus e considerarmos que o alvo foi atingido no ponto de altura máxima da trajetória do lançamento, calcule o valor da velocidade inicial do lançamento. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Então, olha, mas isso aqui vai ficar, ó. Vy, estou aplicando Torricelli. É igual a V0y, que é na vertical, né? Menos 2G ΔH. Eu tenho o quê?
ao meu VY lá vai ser 0, vou ter valor inicial. A VY de altura máxima é 0. Eu vou ter aqui 2 vezes 10, que é essa daqui é 20, a altura é 80. Então, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 8, 160, né? 1.600. Passo ele para o outro lado, olha lá, só para entender, olha lá. Passo 1.600 para o outro lado, para ficar positivo. Qual o número que é elevado ao quadrado da 1.600, pessoal? Vai ser 40, né? 40 metros por segundo. Achei a velocidade, vem para cá. V0y igual V0 sendo θ, aquela equação que nós já demonstramos. E aí eu tenho V0y. O que eu faço? V0y vai em 40. Sendo em 30 graus é meio. Você usa a calculadorinha aí. Aí o meio está multiplicando, vai passar a dividir. Está ali. O 2, ó. Só que o 2 está dividindo, passa multiplicando. 40 vezes 2, 80. 80 metros. Ah, agora que eu percebi que no V0 me surpreendido aqui, isso aqui não vale nada não, tá? Esquece ele. Resposta está tudo em vermelho. Dá um print na tela aí, pessoal. Deu? Deu um print? Oi, professor. Vamos lá. Olha só, pessoal. Foi embora, coitadinho. Acho que aqui eu falo com meus anjinhos, ó. Meus alunos. Mas para vocês vai ser isso aqui. Aí, ó. Até a próxima aula. Tá ok? Boa, professor. Qual foi 10 exercícios só na segunda aula, pessoal? Top. Bastante, né? É isso, muito. Parar a gravação aqui.